Olá, eu sou o Ravengar E eu queria. e sejam bem-vindos ao canal Ocultos Gameplay. Nesse vídeo, vamos falar sobre as curiosidades da Sexta-feira 13, as superstições, um pouquinho da origem e seus mistérios. Bom, eu sei que hoje não é uma sexta-feira 13, estamos postando o vídeo no domingo, mas nós tivemos essa ideia numa sexta-feira 13, só que de noite. Então, se nós fôssemos fazer o vídeo e postar na sexta-feira 13, muito provavelmente vocês não iriam assistir na sexta-feira 13. Então, por isso que o vídeo sobre a sexta-feira 13 está saindo no domingo. Então vamos lá. Reza a lenda que em 1307, que iniciou aí sobre essa Sexta-feira 13, era 13 de outubro, a sexta-feira que caiu, e iniciou todas essas superstições por causa de um grande acontecimento envolvendo a época dos Templários. Houve uma grande execução, houve maldições, tudo em torno de um rei daquela época, daquele período. Ele acabou amaldiçoando muita gente, praticamente. E aí, desde então, começou a acontecer muitas coisas nessa data. E não só nessa cultura, mas tem outras culturas também, que a gente vai falar disso. O que minha cara Darqueria está falando sobre os Templários foi no reinado do Felipe IV da França. Ele estava passando por um período de fraqueza, né? Ele se sentiu fraco perante a igreja e pediu para entrar na ordem dos Cavaleiros Templários, por ele ser um rei, né? E ele não conseguiu entrar. Com medo, né? E com fúria, ele prendeu todos os Cavaleiros Templários e executou eles. E a data dessa prisão, por coincidência, né, foi no dia 13 de outubro de 1307. E na e na execução do grande mestre do, dos Templários, que era o Jacques de Molay, ele amaldiçoou o rei Felipe. E pouco tempo depois ele morreu. Bom, tem mais superstições sobre a sexta-feira 13, como, por exemplo, na época do Império Romano, o, o Jesus Cristo vivia nessa época, né? Bom, ele foi executado numa sexta-feira 13, né? Foi crucificado numa sexta-feira. 13, bom, não sei se foi uma sexta-feira 13, né? Mas enfim, foi crucificado numa sexta-feira. E na sua última ceia tinha exatamente 13 pessoas, ele e os seus 12 apóstolos. Temos também em torno do número 13. Né? Muita gente tem medo desse número, porque ele está ligado também ao arcano lâmina do tarô, o 13, que é a morte. E aí muitas pessoas associam esse número ao azar, à morte, à destruição. Mas o arcano 13 ele também tem a ligação com a transformação de si mesmo. Muitas vezes a gente tem que morrer uma parte de si, morrer um aspecto da nossa personalidade para poder nascer um novo eu. E aí o Arcano 13 ele mostra exatamente isso. Ou ocorre a morte física ou ocorre a morte do eu, a transformação. E aí, só que assim, as pessoas têm o costume de deixar tudo bem muito mais obscuro e achar que é só a morte física e não é bem assim. Então o 13 ele liga muito essa parte da morte, do azar, das maldições, de tudo que é ruim. Mas também tem alguns lados bons dessa história. O número 13 também aparece nas mitologias nórdicas com a morte de Baldur, né? Pois num banquete
o Loki ficou com ciúmes, né? Ficou com raiva e manipulou Rhodes a atirar uma flecha em Baldur. E desde então, desde essa mitologia, óbvio que eu falei muito por cima, né? Tem toda uma história e tudo mais. Mas, como eu estava dizendo, né? Desde essas histórias, os nórdicos acreditavam que 13 pessoas num banquete poderia causar coisas ruins. E no banquete do Odin tinha 13 pessoas. 13 deuses, no caso, né? E, bom, tem uma coisa interessante que eu e a Darkiria nós vimos na sexta-feira 13. Nessa sexta-feira 13, né? Nós fomos ver o calendário, que bateu com a época lá dos Templários. Exatamente o aniversário de... Bom, não sei quantos anos depois, eu faço a conta agora na cabeça. Mas de 1300 até 2023. 1307 até 2023 fazia exatamente um aniversário de sei lá quantos anos da prisão dos Templários. E aí nós fomos ver o calendário, né? De quantas sexta-feiras 13 tiveram nos anos. E, bom, esse ano, que foi um ano bem difícil, né? Tá sendo, né? Com com essas guerras que estão se iniciando, né? Esse ano teve duas sexta-feiras 13. Uma eu acho que foi em maio, eu não sei direito. E a outra em outubro, né? E tem um ano de... eu vi que alguns anos tiveram duas sexta-feiras 13. Acredito que 2022 também teve. E 2022 começou aquela crise, né? Aquela guerra da Ucrânia. Esse ano começou a guerra de Israel, né? Um conflito que, bom, o Oriente Médio tem muitas tensões naturalmente pelas divergências e tudo mais. Mas parece que essa situação pode piorar muito. Aí começou nesse ano que teve duas sextas-feiras 13. E tem 2026, que minha Darqueria vai falar um pouco mais sobre isso. 2026 vai ter 3 sexta-feira 13. Algo que eu nunca tinha visto. E é uma na sequência da outra, né? Acho que é fevereiro e março. Isso, duas e depois uma no final. E depois uma no final do ano, praticamente. Então serão 3 épocas bem complicadas, bem tensas. Então acredito que em 2026 muita coisa aí pesada tá para acontecer. Né? É bem interessante isso. Nós estávamos analisando, como eu falei, né? O ano passado teve duas, esse ano também teve duas, e dois grandes acontecimentos ocorreram. O ano de 2020 também tiveram duas, e 2019 também. Só que eu vi uma incongruência, eu acho que em 2018 também teve duas, então não sei se... Acho que uma, né? Não sei. Teve algum ano, não sei se foi 2017 ou 2018, que também tiveram duas, mas nada de tão extraordinário ocorreu, né? Só aquela questão de crise da Coreia e tudo mais, né? Mas em 2026, acho que na astrologia, é astrologia, né? Que tem uma profecia que a crise da China em Taiwan vai se estourar em 2026. E justamente em 2026 vai ser o ano que vai ter 3 sexta-feiras 13. 3. Se esse número carrega uma egrégora, carrega uma energia negativa, né? Bom, se realmente ele traz acontecimentos tensos, provavelmente o ano de 2026 vai ser bem complicado. Bom, foi mais isso que eu queria trazer pra vocês, eu e a Darkeria. Sei que não foi algo sobrenatural, é algo mais místico, né? Mais superstições e curiosidades, mas só do fato de pensar em algo tenso como uma guerra, o medo que a humanidade tem de uma guerra mundial, guerra nuclear e tudo mais, isso realmente é de fato assustador. Sei que tem muitas pessoas que pensam que uma guerra vai ser algo legal, né? Tem muita gente que quer que o circo pegue fogo, mas
Na realidade, uma guerra vai ser algo muito assustador. E uma guerra, nos tempos de hoje, terá proporções muito tensas, pois as armas e só de pensar nisso é algo muito assustador. É um medo que acho que poucas pessoas vivem, mas se você for analisar mesmo uma situação tensa dessa, é assustador. Você ter que sair, virar refugiado e tudo mais, ter que matar pessoas para sobreviver. Enfim, situações muito críticas. É bem assustadores. São coisas que são possíveis, sim, em situações de guerra mundial. Isso é bem assustador de se pensar. Mas é isso aí, pessoal. É isso aí. Mas me diga aí vocês, o que que vocês acham dessa sexta-feira 13? Como é que foi pra vocês? Vocês que estão escutando esse vídeo, assistindo? Foi muito difícil? Como vocês se sentiram? A hora que vocês acordaram, olharam o calendário e falaram: Nossa, hoje é sexta-feira 13. Ficaram com medo? Geralmente as pessoas ficam com medo, né? Fica um pouco de receio. Tem gente que acaba evitando passar por debaixo de escadas, tem gente que acaba evitando mexer em espelhos, tem gente que faz várias coisinhas contra superstições, né? Tem gente que é supersticiosa nessas épocas, né? Tem medo, acaba tendo cuidados, uns cuidados extras, vamos dizer assim. E aí vocês comentem aí no vídeo, aí embaixo. O que que vocês acham dessa sexta-feira 13 aí? Como foi? Como será as próximas? E é isso. Bom, aqui quem falou nesse vídeo foi o Ravengar. É a Darqueria. E bom, é isso, pessoal. Fiquem bem, tenham uma ótima noite e bons sonhos.